A Copa do Mundo de Clubes foi maravilhosa, mas vamos falar agora sobre o que não deu certo. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo, já de volta agora de vez, né? Fluminense foi eliminado na semifinal, peguei passagem de volta, já estou aqui no meu quartinho, aqui no meu cenário. Até tentei trazer algumas coisas aqui para mudar o cenário, mas né, não consegui achar tanta coisa assim. A bola estava uma fortuna, a bola da Copa do Mundo. Mas de repente ainda faço algumas modificações, tá? Vamos ver. Vamos falar hoje, fazer um balanço aqui. Obviamente, temos muito bem a falar da competição. Eu acho que pegou. Tudo que eu já suspeitava antes, né, acabou virando mesmo. E então esse é um vídeo para fazer as ressalvas, tá? Interpretem como ressalvas, não exatamente uma crítica impeditiva ao torneio. Eu, na verdade, sou um partidário, né, dessa nova Copa do Mundo e espero que tenha chegado para ficar. Na verdade, chegou para ficar, podem ter certeza disso. Mas vamos falar aqui do que pode melhorar para a próxima edição. E muito está em torno do calor e da preocupação exacerbada da FIFA em fazer algo bom ou parecer bom para os europeus, que foi talvez o grande temor dela. Vamos lá. Antes, tópico a tópico, chamando você aqui para se inscrever no canal. Prometo que agora eu vou voltar ao ritmo, então deixa o like aí, ativa o sininho, deixa o seu comentário também sobre as suas sensações sobre a Copa do Mundo. Quero também saber se você achou bom, achou ruim, o que tem que melhorar, o que tem que copiar, mantém. A gente vai falar aqui, evidentemente, de alguns tópicos importantes e, sobretudo, o calor. Porque, ó, vocês me vê, eu tô queimado. Eu me preocupei com boné, óculos escuros. Teve um jogo do Fluminense Mamelodi em Miami que esse foi caótico. E esse eu tinha esquecido, né? Boné e óculos escuros e penei ali, sabe? Achei que ia passar mal mesmo. Vi muita gente passando mal naquela parada para refrescar. Muita gente entrou, né? E aí perdeu um pouquinho do resto do jogo, mas não tinha o que fazer porque estava muito quente. Eu me queimei bastante. Então o calor foi o grande inimigo dessa Copa do Mundo de Clubes, que não era uma novidade. Então aí eu acho que a FIFA pecou bastante. Vamos trazer alguns dados importantes? Das 63 partidas, apenas 15, ou seja, 24%, começaram após as 19 horas do horário local da cidade. Os Estados Unidos têm fusos diferentes. Então estamos falando aqui de um quarto. Menos que um quarto da competição foi jogada de noite. E num verão castigante, como é o verão dos Estados Unidos, que é muito extremo, algumas cidades são muito extremas, isso certamente impactou bastante na qualidade do jogo, na saúde dos atletas, dos torcedores, enfim, perde o espetáculo. E é óbvio que isso tem um propósito, né? Quanto os jogos mais cedo forem, melhor será para as TVs europeias, para o público europeu. E a gente sabe que a FIFA se esforçou bastante para fazer esse campeonato pegar na Europa, porque a preocupação da FIFA não era com a América do Sul, ela sabia que iam viajar os torcedores, né? Até mesmo os asiáticos, pessoal do México, pessoal que já mora ali nos Estados Unidos, os clubes dos Estados Unidos. A preocupação da FIFA era com a Europa. Ela estava querendo que o Real Madrid fosse levado a sério, que o PSG, que o Bayern de Munique e tudo mais. E para isso tem que ter pelo menos um público assistindo lá na terra natal, né? Lá nos respectivos países. Então, muitos jogos aconteceram cedo por isso. Só que, cara, eu vou chamar a segunda tela aqui. Nem tinha planejado chamar, mas eu preciso chamar para a gente discutir sobre isso. Pois bem, rapaziada, aqui tá um gráfico, uma tabelinha do The Athletic, é um site que você que já assistiu ao canal sabe que eu gosto muito, eu assino, e eles fizeram uma tabelinha aqui de horários, né? Eles fizeram uma super reportagem sobre calor e tá aqui, né, os horários em que cada jogo começou. O horário favorito é esse de 3 horas da tarde, horário local, que foram os horários das semifinais em Nova York e o horário da final também. E se vocês acompanharam, um sol absurdo no gramado e nas arquibancadas. Falaremos também do MetLife Stadium, que, para um estádio inaugurado em 2010, deixa muito a desejar. Mas olha só, 15 jogos começaram meio-dia.
16 começaram 3 horas da tarde. A partir das 19, tá escurecendo 8h30, tá? No verão tá escurecendo bem tarde. Então, 19 horas ainda é de dia. E um jogo só começou às 19 horas. 2 jogos começaram 20 horas. E no escuro, escuro mesmo, né? De noite, 12 jogos. Beleza, eu botei esses 2 jogos aqui porque já tá bem mais ameno, né? Naquela conta que eu fiz ali de 15 de 63, né? Então, 15 jogos começaram numa temperatura amena. Os outros quase 50 jogos começaram com um calor danado. Por exemplo, o Borussia Dortmund, acho que viralizou, né? O banco do Borussia Dortmund assistiu ao primeiro tempo contra o Mamelodi, se eu não estou enganado, em Cincinnati, assistiu no vestiário, porque estava um calor absurdo. Termômetros apontaram ali a temperatura no gramado de 45 graus. Enzo Fernandes disse que sentiu tortura em campo, né, jogador do Chelsea. Real Madrid usou tendas com calor artificial no CT para simular as condições de jogo. PSG Atlético de Madrid, que foi no Rose Bowl a meio-dia, hora local, termômetro também passou dos 40 graus e o Marcos Llorente disse que as unhas do pé estavam meio que caindo, estavam moles por causa do calor. Vários jogadores, né, ficaram com toalha molhada no pescoço, muitos que foram substituídos foram para o vestiário. E aqui é um risco claro para a Copa do Mundo do ano que vem. Porque, enfim, já deu errado, não teve o que fazer, né? Os horários desse Mundial, dessa Copa do Mundo de Clubes, já foram definidos lá atrás. Mas a FIFA ainda pode rever algo para a próxima Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. Que teremos mais seleções, né? 48. Então a gente vai ter, em muitos dias, 4 horários diferentes. Com 4 horários diferentes, não tem milagre, né? Não tem muito milagre a ser feito. Vai botar jogo começando 11 horas da noite, horário local? Aí eu acho que é muito prejudicial também, né? Para quem está vivendo no país, para torcedor que viaja. Então, digamos que o último horário tem que ser 10 horas. Se você der um intervalo ali de 2 horas e meia entre cada jogo, o outro vai ser 7h30. O outro vai ser 5 horas. E o primeiro vai ser 2h30. Pô, jogos de 2h30 e 5 horas vai estar um calor absurdo. Né? 2 jogos ali no dia. Isso que eu tô dando um intervalo de 2 horas e meia. Geralmente a FIFA dá um intervalo de 3 horas. Cara, pesado. Muita gente lembrou também da Copa de 94, em que 34 dos 52 jogos foram ao meio-dia na época. Loucura, né? Muita gente passando mal, torcedor. Qualidade do jogo também despenca, né? A própria final da Copa do Mundo Brasil e Itália foi disputada nesse horário e terrível, né? E assim, será que vale a pena sacrificar a qualidade do jogo? Sacrificar, né, talvez o bem-estar dos atletas? Colocá-los a um desgaste maior? Isso pode acarretar também em lesões, o bem-estar deles. Será que vale sacrificá-los, sacrificar tudo isso em prol de uma audiência não assegurada da Europa? Ou será que, se o campeonato é bom mesmo, não são eles que têm que se adequar? Citei na live lá no Thiago. Quando a Copa é na Coreia do Sul e no Japão, eles fazem os horários para favorecer a Europa? Não fazem. Então não tem, irmão. A gente assistia jogo de madrugada e os europeus assistiam os jogos de manhã cedo. E é o que tem. Ou não faz a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ou escolha melhor os estádios. Que eu acho que a gente já pode falar aqui sobre estrutura. Que é até um outro tópico aqui. Aí, me perdi aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, aqui estão os estádios. Essa é uma estatística assustadora, tá? Um dos 12 estádios da Copa do Mundo de Clubes, apenas um, era climatizado. Tinha teto retrátil, que é o de Atlanta. 11 estádios dessa Copa do Mundo de Clubes no verão, 11 dos 12 eram abertos, pelo menos no gramado, né? Então aqui você vê, né? Retrátil apenas de Atlanta, aí Charlotte tudo aberto, Rose Bowl tudo aberto, MetLife Stadium, o da semifinal e da final tudo aberto, como pode, o estádio inaugurado em 2010.
Orlando, tudo aberto. Filadélfia, tudo aberto. E alguns outros com cobertura, mas que cobria arquibancada, mas não o gramado. Parcialmente cobrindo a arquibancada. Aqui 70%, né, em Seattle cobrindo a arquibancada, mas não o campo. Em Washington também. Então, assim, estava acontecendo a Copa Ouro, né, durante outra aberração também. Uma briga ali entre FIFA e CONCACAF. A Copa Ouro já estava marcada, né, a FIFA botou o Mundial lá e vários estádios que poderiam ter sido utilizados nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, já estavam com a Copa Ouro. Então, o problema está aí. Mas para a Copa do Mundo do ano que vem, não é assim que vai melhorar tanto, né? Teremos 16 estádios, cidades/estádios, na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem, para 48 seleções. Apenas 5 são climatizados. Ou seja, estamos falando também de 11 estádios que vão ter o mesmo problema. Ou são todos escancarados ou parcialmente cobertos para a torcida. E a gente vai ter esse problema de novo. Os estádios climatizados da Copa do Mundo. Atlanta, vai repetir. Dallas, Houston, Los Angeles, que é um baita de um estádio, e Vancouver. Las Vegas, que poderia ser uma sede, que tem o estádio climatizado. Vegas é um calor absurdo, mas o estádio lá é coisa linda. Não foi selecionado. E talvez tenha algum outro estádio aí que eu não me lembre agora, climatizado. Minnesota, se eu não me engano. Aí eu tô tentando lembrar aqui da NFL, né? Mas também não é uma cidade relevante para virar sede de Copa do Mundo. Então, gente, não tem muito para onde correr. Só que a FIFA precisa ter muito cuidado com os horários. Senão vai ser essa coisa de louco. Eu praticamente passei mal contra em Miami. E essa semifinal agora contra o Chelsea foi coisa de louco também. Sol na cara, temperatura absurda, o estádio todo aberto. E não tem como exigir nada em campo. A gente não gosta de ver um jogo que os times estão pressionando, marcando em cima, lá e cá, transição. Pode ver que talvez o melhor jogo tenha sido o Manchester City ao Hilal foi de noite. Talvez não seja uma coincidência, assim, né? Isso a FIFA precisa se preocupar e bastante pro ano que vem. Detalhe, o sol também afeta a qualidade do gramado, tá? Porque o gramado fica seco. O gramado fica seco. Então, assim, eu vi gente reclamando de gramado também. Acho que Abel Ferreira, Estevão, Nico Kovac, que é o técnico do Borussia, Vini Júnior. Muita gente também falou da qualidade dos gramados, que foram naturais. Teve críticas na Copa América do ano passado porque a medição, né, era menor, o tamanho dos gramados. A FIFA falou, não, vai ser tudo... Mesmo os que usam sintético na NFL, ela falou, não, vamos trocar pelo gramado natural. Aparentemente, não deu certo. Obviamente que não foram gramados terríveis, esburacados, nada disso. Mas quem está acostumado a jogar na elite da elite lá dos gramados da Europa reclamou. E aí, minha gente, para o ano que vem é outra preocupação. Temos 5 estádios cobertos. Que tal botarem os jogos mais cedo nesses estádios, nessas cidades? Sei que Los Angeles o fuso é horroroso. Bota meio-dia lá. Se for ter jogo meio-dia ou 2 horas da tarde, bota logo lá. Deixa os jogos de noite para os estádios que são abertos. Vamos ver se a FIFA vai fazer isso mesmo. Porque muita gente reclamou. E da minha experiência de torcedor, cara, foi um sufoco danado. Foi um sufoco danado. Você torcer para estar nublado. Ou até mesmo chovendo. Mas aí, se chovesse, outro problema, né? O alerta dos temporais. Isso é algo como a defesa civil deles, então não tem muito o que fazer. Protocolo do país. Se vem ameaça, o aeroporto para, vários voos atrasaram também. Se tem ameaça de chuva, de tempestade, avião não decola, montanha-russa de parque fecha. Também perdi uma montanha-russa num dia que eu fui lá em Orlando, por isso. E os torcedores são não aconselhados, né? Obrigados a pegar a área coberta ali do estádio para se proteger em caso de temporal, raios e etc. Bem, mais um problema, né? A dificuldade da FIFA em encher os estádios. Eu acho que a média de público foi boa. Média de ocupação, talvez nem tanto, porque os estádios escolhidos foram muito grandes. Aqui eu não tenho exatamente... Ó, tinha até o post do Bertozzi aqui, mas ó,
Olha aqui a capacidade do estádio, né? Rose Bowl, 89 mil. O MetLife, 82. Charlotte, 74. Atlanta, 71. Seattle, 68. Filadélfia, 67. Miami, 64. Orlando, 60. Olha só quanto estádio com pelo menos 60 mil de capacidade. Então, na TV, ele ia parecer mesmo vazio. Ah, os ingressos estavam $14 para semifinal. Pô, meu irmão, não tem demanda. 82 mil cabeças. É muita gente. É muita gente para encher o estádio. Deu 70 mil a semifinal, Fluminense-Chelsea. Um ótimo público. Mas, pô, é muita gente que precisa, né? E é muito americano para convencer aí pegar esse sol aí de 3 horas da tarde. É puxado, cara. É puxado. Mas é uma preocupação, assim, pro ano que vem também. Eu sei que Copa do Mundo de Seleções, bem mais gente viaja e tal. E os sul-americanos salvaram a atmosfera nesse ano, dentro do estádio. Porque se for depender de americanos e latinos, né? Torcedores de clubes europeus que tem tudo, menos o... Eu fiz essa brincadeira, né? Lá no jogo Fluminense e Chelsea. Tinham torcedores do Chelsea do mundo inteiro, menos ingleses. Raro achar ingleses. Óbvio que tem um exagero aí. Eles não levam a atmosfera de estádio. Quem leva são os torcedores que viajam, né? Essa galera que é a torcida do Boca que deu show. Parou o Walmart lá em Miami, invadiu a praia. As torcidas brasileiras também mandaram muito bem nesse sentido. Vamos falar também sobre um outro problema. Aí eu acho que eu não preciso puxar mais a segunda tela. A gente conversa aqui sobre quantidade de jogos. Não temos mais a noção agora do que é o fim de uma temporada e início de outra. O Chelsea, né, teve aquela discussão entre pré-semifinal, né? O Chelsea fez 63 jogos acumulados na temporada. O Fluminense fez mais, mas o Fluminense teve período de férias, né, em janeiro, uma breve pré-temporada. E o ponto é que para os clubes europeus a água está batendo no bumbum. Algo que com a gente já acontece há muito tempo, né? Real Madrid, por exemplo, chegando perto ali dos 70 jogos. Se for pegar minutos dos jogadores, o Valverde é um negócio absurdo, porque ele sempre joga, está sempre em campo, joga sempre pela seleção uruguaia. Outros jogadores reclamaram também publicamente. Não tem como, né? A conta não fecha, a matemática não fecha, porque a final vai ser no dia 13 e exatamente daqui a um mês teremos ali a semana de início da Premier League, dos principais campeonatos da Europa, as principais ligas da Europa. Então não tem para onde correr. Se a FIFA Pro exige FIFA Pro e vai um bom senso aí também, né? Não vamos botar na conta deles, né? Mas férias obrigatórias de 4 semanas. Mais um período ideal de 4 semanas de pré-temporada, estamos falando aqui de 2 meses. E não são mais 2 meses, né? A conta não fecha. Num ano tem Copa América e Eurocopa, no outro ano ter a Copa do Mundo de Clubes, no outro ano tem a Copa do Mundo de Seleções. Sobra um ano, que é um ano da Copa do Mundo Feminina, né? Então é basicamente um ano em que os jogadores têm férias adequadas e pré-temporada adequada. O resto é como dá. É como dá. Como é que vai ser o início de temporada do Chelsea? É preocupante. É óbvio que o Chelsea está comemorando, está disputando a final da Copa do Mundo de Clubes, mas certamente vai estourar alguma coisa aí para o início de temporada do Chelsea, porque não tem como todos os jogadores receberem agora 4 semanas de férias e vai fazer pré-temporada o quê? Em 5 dias? Não dá. Não dá, né? Então é algo que a FIFA precisa rever. A minha solução, minha sugestão, não tem como bancar que vai ser uma solução, mas a minha sugestão, no ano do Mundial, no ano da Copa do Mundo de Clubes, a FIFA eliminar, já que é a FIFA, estamos falando aqui do que a FIFA pode fazer. É óbvio que as Copas nacionais podem ser reduzidas, não ter ida e volta. Algumas ligas, alguns países não precisam ter 20 times, pode ter 18. Tem país ainda que ainda tem 2 Copas, como a Inglaterra. Tem algumas coisas ali para mudar, mas qual é a responsabilidade da FIFA aí? Data FIFA de seleção. Precisa, com a Copa do Mundo com 48 seleções, você ter tanta data FIFA? Não justifica eliminatórias. A Eurocopa também já aumentou. Não justifica ter tanta coisa, sabe? Eu acho que nos anos de Mundial, de Copa do Mundo de Clubes, a FIFA pode e deve eliminar essa data FIFA de junho. Vocês vão lembrar o que aconteceu. Final da Champions, PSG Inter de Milão.
Logo depois teve a Nations League. Sim, cavalado, né? Logo depois mesmo, né? Acabou a Champions, eles se apresentaram, quarta-feira já estavam jogando pela seleção. Se a FIFA excluir essa data FIFA, né? A Nations vai ser disputada em outro momento. Muda o formato ali, reduz data de eliminatórias para a Eurocopa ou eliminatórias para a Euro. Dá para dar um jeito, né? Tem muita data FIFA de seleção. O Mundial poderia ter começado 2 semanas antes. E aí o Mundial teria acabado, por exemplo, no início de julho. Há 10 dias o Mundial já teria acabado. E aí teria como dar as 4 semanas de férias, você teria uma pré-temporada mínima. No ano da Copa do Mundo, a FIFA pode fazer isso. Acho que sim. Porque a pressão está enorme. Muita gente achou que essa competição nem ia acontecer, mas óbvio, né? O dinheiro fala. Mas, gente, daqui a pouco vai estourar, vai dar ruim. Eu defendo que a Copa do Mundo exista. Eu sou super favorável. Mas tem que tirar de algum lugar para a conta fechar. Senão vai dar ruim. E o produto vai sofrer. Imagina como os jogadores vão chegar na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. Muitos desses jogadores que jogaram esse Mundial agora que não terão férias. Não dá, né? Não dá, gente. Não dá, tá? Tá tudo isso sendo avisado por todos os players, todos as principais vozes do esporte estão avisando que vai dar ruim. E vai, tá? Se não mudarem, se os clubes, né, as ligas não tentarem reduzir data de clube e a FIFA não reduzir data de seleção, vai dar ruim. Vai dar ruim. Último tópico aqui que eu acho que a gente pode discutir, que já adianto que não é chororô, outras pessoas sugeriram isso também. Ficou muito estranho a FIFA abrir uma janela extra entre fase de grupos e mata-mata. Ficou um negócio muito artificial. Na Copa do Mundo de Seleções, as seleções podem convocar novos jogadores depois da fase de grupos? Não podem, né? Você joga com aqueles 26 ali sempre. Até a data da estreia você pode trocar algum lesionado. Depois disso não pode mais. Talvez só goleiro, agora eu não lembro. E a FIFA, para essa Copa do Mundo de Clubes, permitiu que criasse uma janela extra. Ela já viu, não estou falando da janela pré-competição. Isso ela mandou muito bem. Por exemplo, o Real Madrid, que já estava acertado com o Alexander-Arnold, chegou no Liverpool e falou: olha, quanto você quer para você me liberar o Arnold antes? E aí eu tenho o Arnold desde o início da competição, a 10 milhões de euros. Beleza, o Real Madrid topou pagar. Agora, o Chelsea contratar o João Pedro, e o João Pedro fazer o que fez, né? Mas, enfim, uma vez que ele está em campo, beleza, válido. Mas o Chelsea poder contratar o João Pedro, se ele já poderia ter feito isso antes de começar o Mundial, por que liberar a inscrição dele? E aí a aberração que foi o Hamdallah, é porque ele não fez nada no jogo, mas o Hamdallah, o Al Hilal estava sem o Mitrovic, lesionado, jogou só com o Marcos Leonardo, teve prorrogação, né, contra o City, e aí foi pro jogo contra o Fluminense. O Marcos Leonardo não sei se ia aguentar o jogo todo, ou enfim, o Mitrovic já sabia que não ia voltar, precisava de um atacante. O Al Hilal chegou lá no Al Shabab, que às vezes é simplesmente tudo pertence ao mesmo dono, né, ao fundo saudita. Me dá o Hamdallah aí, um marroquino aí que vai jogar, ele vai ser emprestado, vai ficar pro Mundial, acabou o Mundial, ele volta aí pro teu time. Pô, isso não pode ser normal, gente. Isso é muito bizarro. Ele jogou alguns minutos e já foi devolvido ao seu clube. E o João Pedro, que se o Chelsea quisesse mesmo, deveria ter feito como fez com o Delap, que contratasse o João Pedro antes. O Delap veio do Ipswich, jogou o início do Mundial, que o Chelsea fizesse o mesmo com o João Pedro. Essa abertura de janela aí proporcionou que o João Pedro entrasse, decidisse, foi bem contra o Palmeiras, decidiu contra o Fluminense, e talvez tenha sido isso o motivo, né? Não saberemos, mas é óbvio que o Chelsea é mais time, jogou melhor, etc. Mas isso foi fundamental e causou um desequilíbrio, porque quem tem dinheiro para contratar entre junho e julho são os clubes europeus. Os clubes dos outros continentes, sul-americanos principalmente, vão contratar agora, depois do Mundial, não vão fazer nenhuma contratação na pressa. E como é a virada de temporada para os europeus, eles já estavam planejando contratar o João Pedro. Que contratassem antes. Então, eu acho muito atípico. E no futebol de seleções isso seria impensável. Por que no futebol de clubes agora, que é uma Copa do Mundo igual, né, que é para simular, por que isso tem que fazer sentido? Não faz, né? Dito tudo isso, dito 25 minutos de vídeo,
Eu gostaria de elogiar bastante, tá? A competição ter vivido lá foi fantástico. Fiz um vídeo ali pro meu Instagram, aqui no Shorts também, um texto, né? Tentando, assim, contar um pouco da magia da Copa do Mundo, que eu acho que pegou nesse sentido. É diferente da Copa do Mundo de Seleções porque tem bem menos gente envolvida, né? Foram 4 clubes brasileiros e não o Brasil inteiro torcendo pela seleção brasileira, torcendo, secando, enfim. Não consigo admitir isso, mas eu sei que tem gente que não gosta, não simpatiza muito com a seleção, mas você está envolvido com a Copa de alguma maneira. É bem mais gente envolvida na Copa de Seleções. Ainda assim, cara, a Copa do Mundo de Clubes pegou legal. E foi muito maneiro ter vivido isso. Mesmo assim, estando em cidades que não respiravam a Copa do Mundo. É bolha, bolha total do futebol. Mas viver essa bolha foi maravilhoso, cara. Fluminense e Chelsea, eu vou contar para todo mundo que a quantidade de vezes que a gente foi parado na rua, a gente torcida do Flu com a camisa na terça-feira, porque era muito tricolor andando pelas ruas, e a quantidade de gente perguntando: cara, quem são vocês? O que vai ter hoje aí? Me explica isso aí que eu tô curioso. Legal, né? Porque assim, em Nova York tem gente do mundo inteiro. Então eu gostei bastante de ter vivido isso. Parabéns para a FIFA, mas ela precisa assistir esse vídeo. Então, repasse para chegar na FIFA, para chegar no Infantino, para chegar no Arsène Wenger, porque essas mudanças eu julgo como bem necessárias para a próxima edição, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like aí no vídeo, tudo muito importante. Deixa aqui o seu comentário, suas impressões sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que terá PSG e Chelsea na final. Mas pra mim já acabou, né? Já tô de volta em casa e essa final aí todo mundo tá achando que vai dar PSG mesmo, então, né, já deu até pra fazer esse balanço. Valeu? Tamo junto, hein, rapaziada? Aquele abraço, até a próxima.